Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma aula. Como estão? Tudo bem? Vocês já me ouvem, me veem bem? Fala aqui para mim, por favor, para a gente poder dar início a mais uma aula gratuita de quinta-feira. Boa noite, Ana Clara. Oi, Dena, tudo bem? Marivete, boa noite. Bora que hoje tem aula, meu povo! Como estão? Comenta aqui se está tudo bem o áudio e o vídeo, por favor. Tema da aula hoje muito importante, muito requisitado. O pessoal pede bastante para falar sobre relato analítico, contextualização, como escrever, como colocar, o que não colocar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento no nosso relatório ou no nosso laudo. Ah, que bom, Dena, obrigada! Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreva agora, clique ali no sininho, seja um seguidor aqui, inscrito no canal Regiane Lujan. Não deixe de participar destas aulas toda semana. Na verdade, eu estava com uma licença. Todas as quintas-feiras, aula gratuita aqui nesse YouTube. No entanto, eu acho que está aproximadamente um mês e pouquinho que eu não estava fazendo, mas já estamos retomando as nossas atividades. Então, são 3 anos seguidos fazendo aulas gratuitas aqui neste YouTube. Então, você precisa se inscrever aqui neste canal, você precisa curtir essas aulas para o YouTube entender que isso aqui é relevante, que isso daqui é importante e ele poder compartilhar com mais pessoas. E você também não deixe de encaminhar essa aula para alguém. Obrigada, Dena, diz que está ótimo áudio e imagem. Obrigada, Marivete. Belterra, a Dena é de Belterra. Nossa, Belterra, acho que eu nunca tinha ouvido falar. Ana Clara estava com saudade, gente, de verdade. Eu tinha parado, mas chegava na quinta-feira, estava faltando alguma coisa. Eu falava, hoje não tem aula. Hoje não tem aula, porque eu já estava tão acostumada, né? Durante a semana eu ia preparando, na quinta já era toda aquela correria para chegar do trabalho, preparar o estúdio, dar aula. E aí eu estava assim, sentindo falta, de verdade. Eu falei, quer saber? Bora ter aula essa semana. Porque tem muito conteúdo já preparado, tem muita aula preparada durante esse tempo, eu não fiquei parada, não. Continuei estudando, continuei preparando material e estamos aqui para a gente poder compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Oi, Andréa Felipe, já estava com saudade, né? Nepomuceno, Minas Gerais, Neuza de São Paulo, Losângela. Então, bora para a nossa aula? Já prepararam aí papel, caneta, um copinho com água, um lugar adequado, aconchegante, porque eu vou falar bastante hoje, hein? Faz mais de um mês que eu não falo, mais de um mês que eu não dou aula, então me aguardem. Vou compartilhar tudo que eu estudei aqui. Obrigada, Lília Gondim. Bora para a nossa aula, gente? Então, qual que é o tema da aula de hoje? Como construir um registro relevante? Como construir um registro que não seja só descritivo, mas que ele seja interpretativo? Ou seja, como construir um relato analítico, como construir um histórico familiar, de forma que isso vá gerar uma transformação. Um relato, um registro relevante e importante neste processo de trabalho do assistente social, que é fazer especialmente o registro daquilo que você faz. Se você faz entrevista, visita, escuta, acolhimento, atendimento, tudo que você faz, de alguma forma, vai ficar registrado. Nem tudo você vai, de repente, elaborar um relatório, mas na maioria das vezes, sim, é um relatório, é um laudo, é um parecer, é um encaminhamento, é um ofício. E como que isso está sendo escrito? Como que você está colocando essas informações de maneira relevante, compreensiva no seu papel, no seu documento, para você enviar para quem quer que seja que tenha que receber esse documento? Então, bora para a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre a importância deste registro. Para começar, nós estamos aqui com uma quantidade legal de pessoas já. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho, nas minhas aulas, por me seguirem nas redes sociais. Quem não me segue ainda no Instagram,
Todos os dias estou lá, sempre tem post, sempre tem Reels e também nos stories eu trago muitas informações importantes. Então não deixe de acompanhar também o meu Instagram. Outra coisa, quero saber de vocês aqui. Eu sei que todas aqui produzem especialmente laudos, porque muitas aqui são minhas alunas. Vocês que produzem relatórios, laudos, qual é o título, por exemplo, qual é o termo que vocês utilizam quando vocês vão começar o relato ali da familiar? Quando você vai começar a contar a história da família. Qual que é o termo que você utiliza? Conta aqui para mim nos comentários que eu quero saber. Coloquem aí. Na hora que você está lá começando, lá, o seu relatório tem introdução, desenvolvimento, a hora que você vai começar o seu relato, a sua história ali, como que você coloca? Qual que é o título que você usa? Vamos ver. Não, Luzia, não tem certificado, só tem muito conhecimento gratuito aqui para você. Quero ver, quem que vai colocar? Oi, Noênia, tudo bem? Boa noite. Oi, Li, Jane, Andréia, a Senita, de volta. Tô de volta aqui, ó, quinta-feira, aula gratuita, batom vermelho. Quero ver vocês também passando batom vermelho para assistir a aula, hein? Já sabe que é marca registrada. Dia de aula gratuita é dia de usar batom vermelho. Oi, Gessira. Cadê, gente? Bota aqui nos comentários como que você coloca lá o seu título. Você escreve o quê? Lá na hora que você vai começar a contar a história. Ali disse assim, estou no hospital, como faço para assistir essa aula amanhã? Esta aula ali, ela fica aqui disponível gratuitamente por 24 horas, tá? Então, hoje à noite, amanhã o dia todo, acho que amanhã à noite que ela sai daqui do ar, tá bom? Então, ela fica 24 horas gratuitamente. Depois, ela vai ficar disponível na comunidade Lujan. Aí, a comunidade Lujan é uma comunidade fechada. Você tem um investimento de R$19,90 por mês para poder assistir todas as mais de 200 aulas que tem lá dentro, tá bom? Mas aqui ela é gravada ao vivo, gratuitamente, fica 24 horas disponível, tá? Ótimo, Marivete. A Marivete colocou histórico e contextualização. Quem mais coloca alguma coisa de forma diferente? Por exemplo, relato analítico, contextualização, histórico familiar. Como que vocês colocam esse tópico aí quando você vai começar a falar da família? Ó, a Marivete usa histórico e contextualização familiar. E você? Fala aí, Seni. Lília, como é que você coloca? Maria Paula. Como é que vocês colocam lá no seu relatório a hora que você vai começar a contar a história da família? Ih, ninguém tá fazendo relatório? Ah, a Lígia faz parte da comunidade. Então, ela fica lá disponível depois inteirinha para você assistir, tá bom? Bom, bora lá. Vocês quer só assistir aula, quer só aprender e não escreve o negócio aqui que eu tô pedindo, né? Ah, vou te contar, viu? Bora lá, então. Identificação do autor. Essa parte aí é a hora que você vai colocar o nome dele, o endereço, o telefone, RG, CPF, essa parte de identificação, beleza. Mas depois você começa a contar a história da família. Muita gente utiliza alguns termos diferentes e há uma dúvida muito grande. Qual termo é o correto? Qual termo eu devo utilizar? Eu devo utilizar, por exemplo, contexto histórico familiar? Ou eu devo utilizar contextualização histórica? Ou ainda história da família? Tem gente que coloca relato analítico. Eu uso muito relato analítico. Mas não tem, gente, um termo correto e único para você utilizar. Existem vários termos, você pode utilizar qualquer um deles, tá bom? Não tem aquele que é, nossa, este é o correto, vou usar só esse. Por quê? Porque existem algumas comarcas, alguns espaços socioocupacionais que já têm, por exemplo, um modelo de documento e tem os títulos e os subtítulos e você precisa utilizar daquela forma. Então, não é porque eu utilizo o relato analítico que é o mais correto e é obrigatório todo mundo usar. Não, você pode usar também histórico e contextualização. Tá correto também. Então, a gente não vai se ater agora no título que a gente usa, no termo que a gente usa. Por quê? O foco dessa aula aqui não está neste termo, tá? Eu trouxe essa discussão para vocês terem uma ideia de que pode usar qualquer tipo desses títulos quando você for começar a contar a história da família que você está atendendo. O nosso foco principal não é o termo, mas o quê?
A qualidade técnica do seu relato. A qualidade técnica daquilo que você vai escrever, tá? Então, o nosso foco aqui hoje é escrever de forma adequada, de forma objetiva, de forma clara, que vai levar de fato aquilo que você precisa para quem quer que seja que vai ter acesso ao seu relatório. Vou baixar esse ar aqui porque eu tô com calor. Vocês já devem ter percebido, né? Aguenta aí. Espera aí, que eu tô direcionando esse ar aqui para mim. Ó. Aí, pronto, bora lá. Ah, a Luzia nunca fez ainda. Noêmia não coloca nenhum desses termos? Você só coloca lá a identificação do autor e já coloca a história? Tá tudo bem também. O nosso foco aqui não vai ser neste termo, embora a gente utilize para fazer os subtítulos do seu trabalho. Eu gosto muito de fazer subtítulos para que ele fique melhor distribuído, mas isso é uma estrutura, a gente não vai falar de estrutura agora, tá? Mas vamos falar um pouquinho então sobre como nós vamos desenvolver esse relato, tá bom? Olha só, o objetivo dessa aula então não é focar nesse nome especificamente, né? Desenvolvimento, relato, sei lá, seja qual a forma que você coloca, não é. Essa é uma preocupação secundária que a gente não vai discutir agora. Eu só trouxe alguns títulos que é para dizer para você que é possível você utilizar alguns destes títulos no seu relatório, tá bom? E aí nós vamos aprender o quê? A elaborar de forma objetiva e de forma interpretativa aqueles dados que você colheu durante o seu atendimento e nós vamos alinhar ao propósito do seu relatório. Porque muitas vezes quando você está atendendo, você está trabalhando, existem diversos tipos de relatórios e diversas necessidades. Então, para isso, você vai identificar o tipo de relatório que você precisa escrever. Depois a gente pode falar sobre alguns tipos de relatórios, para você alinhar com aquilo que você precisa colocar. Por quê? Porque acontece de você ter algum documento que você precisa escrever bem mais, ou tem documentos que você vai escrever bem menos. Vou trazer um pouquinho dessa parte para vocês sobre relatórios também, tá? Então, olha só, o que é um relato analítico? O que é, por exemplo, esse desenvolvimento, esse contexto histórico aqui? Esse relato, gente, o que você vai falar sobre a família, olha só, é mais do que simplesmente descrever um fato, tá? Esse relato que você vai fazer no seu relatório é mais do que simplesmente citar aquilo que foi dito por aquela pessoa. Não é só você descrever, não é só você citar. É mais do que você colocar no papel aquilo que a pessoa falou. Você precisa o quê? Interpretar como que os acontecimentos familiares influenciam na realidade daquelas pessoas. Porque aquela pessoa, ela vai trazer uma realidade para você. E você vai fazer o quê? Interpretar e identificar como que aquela realidade, como que aquilo que ela trouxe impacta na vida dela, na vida da família dela. Como que aquilo chega naquela residência, quais impactos aquelas pessoas vivem por causa daquela situação que ela te trouxe. Porque às vezes também ela te traz uma situação que é muito superficial. Ela te traz uma situação que é aparente. Mas quando você vai fazer uma análise mais profunda daquela realidade, o que acontece? Você vai entender que não é só aquilo que está no superficial. Existem muitos outros fatores que desencadeiam aquelas situações. Existem muitas outras situações por trás daquilo que aquela pessoa traz. Então, quais são, por exemplo, as características mais importantes de um bom relato? Vou falar aqui para vocês. Muito bem, Lili. Ela disse que para contar a história ela faz tópicos com entrevistas de cada um. Exatamente, subtítulos. É ótimo isso. Oi, Luciene. Oi, Fátima. Que bom que você chegou. Estamos no comecinho. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, de como se o seu relato ele está de forma analítica e ele está sendo um bom relato, uma boa história ali, na verdade, uma boa contextualização, existem algumas características que você precisa observar no seu documento. Por exemplo,
Esse documento, ele está sendo objetivo? Ele está sendo claro naquilo que você quer transmitir? No seu documento, você tem colocado algum juízo de valor, alguma palavra pejorativa, alguma forma de preconceito, mesmo que velado ali, você tem de alguma forma externado isso no seu documento? A gente precisa tomar esse cuidado. Existem alguns termos que são muito vagos para a gente usar no nosso relatório. Eu vou trazer mais para frente alguns termos que são vagos, deixa o texto assim meio que com a possibilidade de dar duplas interpretações. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui. Essa é uma característica. Ele está claro, ele está objetivo, ele não tem juízos de valor, não tem preconceito, não tem termos vagos. Outra coisa, o que você está escrevendo está de fato baseado nos dados que foram coletados? Ou seja, não é algo que você achou, que você pensou, que você, de repente, achou que pudesse ser. Não, aquelas pessoas falaram aquilo. Quem falou o quê? Quem que trouxe tal tipo de informação? Então, aquilo que você está escrevendo está de fato baseado no que você coletou? O seu documento, ele está conectado ao objetivo? Aquilo que você escreveu está conectado ao objetivo do seu relatório? Porque tem situações que você está fazendo uma entrevista, uma visita, e aí quando você vai escrever o relatório, começa a fugir do assunto, colocar outras coisas, coisas que nem são relevantes, que nem são importantes, e aquilo tira a objetividade do seu documento. Então, o seu documento, o seu relatório, o seu laudo, ele tem que ter um objetivo. E aquilo que você vai escrever tem que estar conectado com o objetivo do seu relatório. Então, sempre que você for escrever o seu relatório, você precisa identificar, por exemplo, qual é o objeto, qual é o objetivo, para você conectar as informações ao objetivo do seu relatório. Outra coisa, você precisa interpretar aquelas relações, você precisa interpretar aquilo que foi falado, você precisa identificar os fatos que aconteceram, que foram narrados, analisar aquilo relacionado às expressões da questão social, às violações de direitos, aos direitos que podem ser acessados, e aí você também vai identificar os impactos de tudo isso na vida daquela pessoa, tá? Tudo bem até aqui? Oi, Cris, que bom que deu tempo de você chegar. Olha só, eu dei uma aula recentemente sobre relato analítico e eu falei para vocês a diferença do relato descritivo e do relato analítico. Quem que lembra disso? Porque a nossa professora Eunice Fávero, ela fala que o nosso texto, né, o nosso relatório, o nosso laudo, ele não tem que ser somente descritivo, ele tem que ser descritivo e interpretativo. Então, existe uma diferença de você chegar no seu documento e colocar fulano falou isso, fulano falou aquilo, o fulano falou isso, falou, pronto, acabou o relatório. Não é assim. A gente vai ouvir, a gente vai identificar, a gente precisa saber quem falou o que de fato, mas a gente precisa analisar aquilo que foi colocado. Não é só você descrever tudo aquilo que a pessoa falou. Não é. Sabe por quê? Lembra que eu falei, gente, da diferença de descritivo e analítico? Querem que eu traga agora um exemplo para vocês, para lembrarem, para terem de novo uma ideia? Ah, Fátima, obrigada. Ela disse que ela ainda é estudante, já é membro da comunidade Lojan para poder estudar mais ainda, ter acesso a todas as aulas na íntegra. E ela disse que nem na faculdade ensina tudo que tem que realmente aprender. Ainda bem que ela está aqui. Obrigada, viu? Ah, ela falou que lembra da aula. De fato, eu fiz esses dias uma aula sobre relato analítico, que tem a ver com um pouco do que a gente está falando aqui. E a diferença de descritivo e de interpretativo. Não é a mesma coisa. Ah, todo mundo quer modelo, quer exemplo, né? Muito bem. Vou dar um exemplo, lógico. O que vocês pedem que eu não faço, gente? Como não? Então, eu vou trazer aqui a diferença entre relato descritivo e analítico, tá? Apenas descrever os fatos, gente, não faz sentido. A gente tem que relacionar a um contexto, a gente tem que interpretar para que isso vá para o nosso documento, tá bom? Porque se for só para ouvir, para descrever o que a pessoa falou, qualquer pessoa faz. Não precisa ser um assistente social para ir lá fazer uma visita e descrever e pronto, acabou. Qualquer pessoa faz isso daí. A gente precisa interpretar à luz da realidade,
à luz das expressões da questão social, à luz do ponto de vista do serviço social, e a gente tem essa capacidade, a gente está desenvolvendo essa capacidade aqui, inclusive. Olha só, vou trazer então para vocês um exemplo de uma frase aqui, vai ser rapidinho, tá? Porque a aula que eu trouxe mesmo, texto, relatório inteiro, onde eu apresentei, onde eu ensinei essa diferença, tá na comunidade Lujan. Eu vou trazer só uma frase para vocês terem uma ideia. Olha só, uma frase descritiva. Uma mãe tem 35 anos e cuida sozinha dos seus 2 filhos. Tudo bem aqui, descrevi. Quem que é essa pessoa que vem? É uma mulher com 35 anos e cuida sozinha dos seus 2 filhos e está muito sobrecarregada. Essa é uma frase descritiva. Eu descrevi aquilo que ela falou, aquilo que ela apresentou. Agora vamos analisar à luz de todo um contexto, de toda uma situação que a gente pode observar, analisar por meio daquilo que ela trouxe de uma frase descritiva. Como que poderia ser se você fosse levar essa frase para o seu relatório? Você poderia colocar assim, ó. Uma mãe de 35 anos assume sozinha a responsabilidade pelos 2 filhos, o que reflete em uma sobrecarga física, emocional e financeira, e essa condição impacta diretamente sua disponibilidade para ingressar no mercado de trabalho. Então, olha só, eu trouxe que é uma mãe que cuida sozinha dos seus 2 filhos, que tem 35 anos. Isso traz uma responsabilidade com uma sobrecarga, porque cuida sozinho de 2 filhos. Essa sobrecarga, eu especifiquei do que se trata. Qual que é essa sobrecarga? Física, financeira, emocional. A gente não trata de parte emocional, mas isso é uma coisa que às vezes a pessoa traz e a gente pode colocar, sim, no documento. Então, a depender da situação dessa mulher, envolve toda essa situação. Essa condição dela de assumir sozinha as crianças, de ter que se virar para trabalhar, para ter uma renda, para cuidar das crianças, exige toda uma sobrecarga sobre ela. E isso abrange tanto física como financeira, como emocionalmente. E isso impacta diretamente na disponibilidade dela de entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque existem outras nuances de cuidado com essas crianças, de horário de escola dessas crianças, de rede de apoio para estar com essas crianças, entende? Então, você viu uma frase descritiva e uma frase analítica, uma frase onde a gente trouxe informações importantes e relevantes se você fosse colocar isso no seu relatório, tá? E como que você faz para ter essa coleta de dados, para ter essas informações? Como que você obtém as informações para o seu relatório? Por meio do quê? Dos nossos instrumentos técnicos. Nós temos instrumentos de trabalho e por meio deles nós coletamos todas essas informações. Quais são esses instrumentos? Entrevista, visita domiciliar ou entrevista no domicílio, como está sendo usado, observação, acolhimento, escuta qualificada, análise documental. Todos esses instrumentos nós utilizamos para que a gente possa fazer uma boa coleta de dados e aí sim contextualizar os fatos que nós tomamos conhecimento. Você viu, Fátima, como que uma única frase ali se transforma num texto adequado, onde você já pode mostrar aqui os impactos daquilo na vida dela e identificar quais são os caminhos necessários para minimizar esse sofrimento, essas expressões da questão social na vida dela. O desemprego, a impossibilidade de trabalho porque cuida de 2 crianças, a criança precisaria, de repente, estar num período integral. Então, assim, são muitas situações que você vai analisar a partir da hora que você coloca, de fato, a sua análise naquele atendimento, naquela frase que você pegou. Você deu para compreender? Legal essa fala aqui da Fátima. Obrigada, Fátima. Então, olha só. A coleta de dados começa com os nossos instrumentos, com a nossa disposição em ouvir aquele relato, em entender aquela situação, anotar as informações,
seja por meio de qualquer coisa que nós estivermos utilizando como instrumento. É a visita, é uma entrevista, um atendimento ali no espaço socioeducacional, de acordo com o que você está fazendo. Então, a coleta de dados passa pelos nossos instrumentos. E aí, depois que você coletou esses dados, é a hora que você vai analisar. O que você vai pensar? O que significa isso que ela trouxe para mim? Essa história que ela contou, que está sozinha com os 2 filhos, que não consegue trabalhar porque tem que cuidar das crianças, você vai pensar o que ela está querendo mostrar com isso? Qual que é o impacto dessa situação na vida dessa mulher? Qual que é o impacto na vida das crianças, por exemplo? Quando a mãe está com uma sobrecarga, mãe está sobrecarregada, muitas vezes não consegue dar atenção para as crianças, não consegue ter tempo com essas crianças, muitas vezes está nervosa, está brava, briga, por conta de todo um contexto em que ela está vivendo, entende? Então, assim, você vai falar, o que é relevante aqui para eu analisar, para eu escrever? O que essa sobrecarga dessa mãe impacta na vida dos filhos? E aí você vai relacionando essas informações que foram coletadas com a questão central do seu relatório. Lembra que eu falei que você precisa identificar qual é o tipo de relatório que você vai escrever? Existem 5 tipos de relatórios, já tem uma aula que eu falo sobre isso, não vou trazer esses detalhes agora. Mas, por exemplo, tem relatórios que você precisa colocar mais informações. Tem relatórios que você precisa colocar menos informações, a depender do objetivo do seu relatório. Por isso que você tem que identificar qual relatório você vai construir após o seu atendimento. Tá? Tem relatórios que vão ter mais ou menos informações, mais ou menos descrições. Tem relatórios que são mais urgentes, tem que ser mais sucinto, não dá para ficar escrevendo todo o relato completo daquela vida, porque às vezes é um relatório circunstanciado, é um relatório de emergência. É um relatório que tem que ser prático, rápido, objetivo. Então você vai colocar ali aquilo que é relevante e que para aquele momento é o mais importante. Então você vai identificar qual que é o objetivo do seu relatório. Tem relatórios que você pode apresentar mais detalhes. Por quê? Porque existem mais violações de direitos. Tem relatórios que você vai colocar mais detalhes por causa de mais encaminhamentos que você precisa fazer. Tem relatórios que não são tantas violações de direito em uma situação só. Tem relatórios que não são tantos encaminhamentos que depois você precisa fazer. Então, isso não tem como eu te dar uma receita de bolo. É você, enquanto profissional, com a sua capacidade técnica, que vai identificar. Nesse caso aqui, eu tenho que escrever tal tipo de relatório. Ele vai ter mais descrições, ele vai ter menos descrições, mais informações, menos. Entende? Tá tudo bem, gente, até aqui? Fala aí para mim se está tudo certo. Vocês estão conseguindo compreender? 61 pessoas. Obrigada, gente! Obrigada! Quantas curtidas tem? Vocês estão tudo já curtindo a aula aí? Vai lá e clica no joinha, por favor, enquanto eu bebo água. Tudo certo, gente? Então, aquilo que a gente vai escrever precisa estar alinhado com o objetivo do relatório, tá? Obrigada, Maria de Paula, que legal, obrigada, viu? Outra coisa importante, gente, que na hora de você fazer esse relato aí dessa família, o que é importante você identificar também? Isso aqui eu já falei numa outra aula, mas eu quero rever aqui com vocês rapidamente, porque foi um assunto que o pessoal gostou bastante. Muita gente falou que não tinha visto falar sobre isso, então eu gosto de trazer essas novidades e vou compartilhar com vocês novamente aqui. O que acontece? Quando você vai escrever, você precisa identificar também, naquela história que aquela pessoa está contando, naquela informação que aquela pessoa está trazendo, você vai identificar o quê? Padrões, identificar causas e identificar efeitos. Quem já ouviu falar sobre isso? Padrões, causas e efeitos. Você vai relacionar aquilo que aquela pessoa está falando com esses 3 itens que eu estou falando aqui, padrões, causas e efeitos. O que é esse negócio de padrões, Regiane? Como que identifica esses padrões? O que são essas informações que você está trazendo de padrão, causa e efeito? Vamos lá. Padrões. Vamos começar falando sobre padrões. Como identificar sobre padrões? Você vai analisar aquela situação que você ouviu
e você vai identificar possíveis repetições daquela situação. Comportamentos repetitivos ou situações que já aconteceram outras vezes. Por exemplo, numa situação de violência. Essa situação de violência é um comportamento habitual? Tem acontecido mais vezes? Esse padrão tem sido repetitivo, seja neste ambiente familiar, seja nesta comunidade. Muitas vezes a gente vê o individual, mas a gente parte também para aquele macro. Você vai não só naquela residência, naquele ambiente ou naquela pessoa que trouxe. Como que é essa situação de violência, por exemplo, naquele bairro, naquela comunidade? O que pode ser feito de trabalho com a comunidade, com a escola, para conscientização dessa violência que tem acontecido? Então, você vai identificar padrões que vão ser situações e comportamentos que são recorrentes diante daquilo que você estava ouvindo. Então, é possível você identificar um padrão de repetição ao longo do tempo, ou coisas que já aconteceram. Por exemplo, esses dias, chegou um caso para assistente social da educação de uma criança que estava apresentando comportamento muito agressivo, muito agressivo. Chamou a assistente social para compartilhar que a criança estava falando muitos palavrões, muitos xingamentos e muito agressiva dentro da sala de aula, chutando tudo, batendo, brigando e tal. E a criança não tem nenhum diagnóstico, a criança não apresenta nenhuma condição de saúde. Era um comportamento violento. E aí, o que aconteceu? A assistente social foi identificar e fazer uma visita e conversar com os pais para saber os motivos pelos quais tem levado aquela criança a apresentar aquela situação de violência. E o que foi descoberto ali naquela situação? A situação de violência dentro da residência. A criança, ela está reproduzindo aquilo que ela tem recebido. Ou seja, é um padrão. É um padrão que está sendo repetido. É um padrão de repetição de longo tempo. A criança já viveu muito aquilo ali e agora ela tem repetido no ambiente escolar. Então, vocês conseguiram compreender essa questão de identificar padrões de situações que acontecem e elas podem ser recorrentes? Elas podem ter repetições? Está dando para compreender? Existe um padrão de comportamento entre não só as pessoas do ambiente, do lar, mas ao mesmo tempo do ambiente do bairro, da comunidade, de onde essas pessoas convivem. Então você vai identificar esses padrões para você poder depois fazer o quê? O que foi? Ah, tá bom, aqui tá todo mundo aqui, eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Outra coisa que você pode identificar também, o que ocasionou, por exemplo, aquele padrão? O que tem alimentado aquele padrão? O que tem acontecido ali que mantém aquele padrão de violência ativo naquela residência? Entendeu? Então, você também vai identificar o quê? Identificou o padrão, você vai identificar as causas. O que vem a ser as causas desse padrão? Nós, já que estamos falando de violência, vamos continuar falando sobre violência. Quais são as causas dessa violência, por exemplo, nesse ambiente de lar? Será que é o consumo excessivo de álcool ou de outras drogas, substâncias psicoativas, como preferem dizer? Será que é um fator cultural naquela família? É um fator cultural naquele ambiente? A violência na infância? Então, você vai identificar, por exemplo, as causas que gera aquela violência. E depois disso, quais são as consequências? A gente identificou o padrão, a gente identificou as causas e agora a gente vai identificar as consequências. Quais são as consequências, por exemplo, de uma violência contra a criança? Uma delas já é reproduzir a violência na escola. Ela está levando para o ambiente escolar algo que ela aprendeu ali naquele ambiente familiar. Então, existem muitas consequências que essa criança, por exemplo, passa. Ela passa por impactos emocionais, ela passa por impactos de comportamento repetitivo daquela violência, baixa autoestima, dificuldade de aprendizado,
Pode causar muitas tensões na família, porque agora a família está sendo chamada na escola porque a criança está apresentando um padrão de um padrão de violência, um comportamento de violência. Tudo bem, gente? Falei aqui. A Lília falou assim, ó, identificando o padrão, o que eu faço? Coloco no relatório ou procuro ajudar a família? Acabei de dizer qual é o objetivo do seu relatório. Se você está produzindo um laudo, por exemplo, você vai analisar essa situação, você vai descrever aquilo ali que você identificou, fazer toda uma análise, um contexto, identificar o padrão, a causa, a consequência, e isso vai para o seu laudo. O seu parecer, as suas sugestões vão para o juiz vai tomar as decisões. Ah, mas eu trabalho em outro espaço socioocupacional, o que eu preciso fazer? O que o seu serviço oferta diante de uma situação como essa? Aí você vai identificar, tem delegacia da mulher, tem serviço de convivência social familiar, tem serviço de convivência familiar, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Aí você vai identificar no seu município quais são os serviços ofertados e você vai fazer os encaminhamentos necessários para minimizar estas situações. Então vai para o relatório, vai ajudar, não é ajudar a família, é viabilizar o direito daquela família. Essa criança ela está em situação de violência infantil, a mulher está em situação de violência doméstica. Quais são os meios para minimizar essas expressões da questão social? Quais são os meios para minimizar essa violência? Tá? Então, é garantir um direito, é viabilizar um direito, ok? Então, você identificando, isso vai para o seu documento, sim, a depender do seu tipo de documento, o tipo de documento que você precisa produzir. Existem aqueles com mais informações, com menos informações, com mais urgência, com menos urgência, tá ok? Então, quando você identifica essas situações, você vai sabendo como construir o seu documento. Porque quando você identifica os padrões de comportamento, você fortalece o seu relato analítico. Você fortalece a fundamentação do seu documento. Porque você vai mostrando como estes comportamentos ou como esses eventos não são isolados. Não é só em uma pessoa que ele mostra. Por quê? Ele é de um contexto mais amplo. Essa criança está apresentando este comportamento ali isoladamente, individualmente, dentro da sala de aula. Mas quais são os motivos que essa criança está apresentando isso daqui? Já vai para uma coisa mais ampla, já vai para um negócio maior, já vai lá para a família. Da família, você pode identificar que isso é histórico familiar, que é recorrente. Ou então o bairro, a comunidade, um índice de violência muito grande. Ah, então o que nós podemos fazer nessa escola, por exemplo, onde essa criança está apresentando esse comportamento? Vamos trabalhar sobre o assunto de violência doméstica, sobre o assunto de violência na família, na escola, como podemos trabalhar com este tema dentro da escola, com a família, para que isso seja minimizado. Porque assim como essa criança está apresentando esse comportamento e está batendo, daqui a pouco ela vai começar a apanhar ali também na escola. Então isso precisa ser estudado. Uma equipe multidisciplinar, sejam professores, diretores, coordenadores, assistentes sociais, psicólogos, tá? Então é isso. Beleza? O que mais que a gente precisa identificar aqui no nosso relato? Lembrando sempre que nem sempre são fatos isolados, tá? Sempre tem uma coisa maior por trás daquilo ali, tá? E isso vai fazer o quê? Fortalecer o seu relato analítico, a sua descrição, o seu contexto sociohistórico. Por isso que eu falei que o título, né, o subtítulo, não é tão importante quanto que toda essa profundidade que eu estou trazendo para vocês aqui na hora de vocês escreverem. Outra coisa importante, a sua escrita. A sua escrita precisa ter uma linguagem simples, não precisa ser uma linguagem rebuscada, cheio de palavras difíceis. Vocês viram como eu reescrevi a frase da mulher? Não usei nenhuma palavra difícil, não usei nenhuma palavra rebuscada. Uma linguagem técnica, uma linguagem objetiva, sem preconceito, sem julgamento, né? Sem dizer, ah, mas ela está sozinha porque não sei o que. Não, não importa. É uma mãe que está cuidando de duas pessoas, duas crianças sozinha.
ela tem uma responsabilidade sobre essas crianças, ela tem uma sobrecarga. O que houve, o porquê que ela está ali, não somos nós que vamos julgar, ou vir com preconceito, ou qualquer outra informação dos nossos achismos, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente tem como padrão de vida. Independente do que ela fez e daquilo que levou ela a estar sozinha com aquelas crianças. É isso que a gente precisa tomar cuidado na hora de escrever, tá? O que mais? Deixa eu ver aqui, vocês estão comentando alguma coisa. Sempre questione, gente, quando você for escrever. Isso que eu estou escrevendo é relevante? Será que eu preciso dizer tanto detalhezinho, tanta coisinha? Ah, cheguei na visita 2 horas, a dona Maria estava colocando roupa no varal. Quando eu chamei, ela entrou, quis fazer um café, servir um café para mim. Enquanto isso, nós fomos conversar. É relevante isso, gente? Não precisa, né? Eu já peguei documento assim. Eu já peguei documento onde a pessoa conta situações que eu falo, meu Deus. Então, pensa, é relevante? Estou sendo claro? Estou objetiva? Estou fugindo da necessidade, da história, daquilo que eu preciso colocar? Estou fugindo muito do assunto? Estou dentro do assunto? Sabe? Então, pensa assim, é relevante? É importante isso aqui colocar? Vai trazer algum impacto diferente? Vai trazer alguma situação que vai gerar uma transformação a partir disso que eu estou escrevendo? Pergunte por que eu estou escrevendo isso daqui. Quais são os resultados que eu posso ter com isso que eu estou escrevendo? É sempre importante você fazer essa análise, tá bom? Oi, Terezinha, cheguei agora, estava na missa. Não tem problema. Deus te abençoou lá e vai te abençoar aqui também. Depois você volta e assiste o comecinho da aula, tá bom? Oi, Sidneia, eu também estava com saudade, você acredita? Eu estava descansando, eu estava com saudade. Agora, rapidamente, gente, para a gente finalizar, eu vou trazer para vocês como que vocês podem analisar, como que você pode avaliar a qualidade do seu relato analítico. Olha, isso aqui já era outra aula, hein, gente? Este tema aqui já era para ser outra aula. Vocês viram quanta coisa importante eu trouxe aqui para vocês? Sim, Cláudia. Nossa, perfeito que a Cláudia perguntou. O relato... Perguntou não, ela comentou. O relato tem início, meio e fim como uma redação. Exatamente. Não dá para você começar a contar a história, o relato analítico, falar da situação da família e parar do nada, né? Você pode colocar lá a situação familiar, o contexto lá. Você coloca, por exemplo, o grupo familiar, aí com relação a emprego e renda, assim, 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 assim. No que tange à saúde, assim, assim, assim. Com relação à educação, é assim, assim, assim. Com isso, tananã, tananã, tananã. Diante disso, ou ainda, concluo que, tá? Tem que ter início, meio e fim. Abordou os assuntos principais, você vai partindo para os finalmente ali. Não para o assunto no meio, não, que ninguém gosta de saber conversa pela metade. A gente quer saber a conversa inteira, até no final. Tá bom? Isso, olha só. Então, vamos lá. Olha, isso aqui já era para ser outra aula, mas como eu falei para vocês que hoje eu ia falar até cansar, eu vou entrar nesse outro assunto. Como que eu avalio, como que eu posso avaliar, por exemplo, a qualidade daquilo que eu estou escrevendo? Como? Você vai identificar primeiro, por exemplo, a sua objetividade e a sua clareza no documento. As informações estão descritas de forma direta, sem enrolação, sem ficar repetindo, repetindo, repetindo. Outro dia eu fui corrigir um documento e, menino do céu, a mulher tinha colocado a situação de uma pessoa, acho que em todos os títulos, os tópicos, tinha a situação da pessoa. Aí eu falei assim, acho que falar uma vez só já é o suficiente, não precisa ficar repetindo várias coisas. Tem situações, quando você escreve, essa foi uma das dicas que eu dei numa outra aula. Quando você vai começar a escrever, você pode começar a escrever, sem se preocupar com tempo, com correção, sem se preocupar se está coerente, se não está. Escreve. Isso é para você começar a treinar. Depois você começa a ler. Ah, isso aqui está demais. Ah, isso daqui eu repeti. Ah, isso eu já falei. Você vai ler. E começa a corrigir. Você vai criando um hábito de escrever já de forma objetiva. Quando você criar esse hábito, você vai perceber que você não vai ficar escrevendo.
Você não vai ficar repetindo, você não vai ficar sendo prolixa. Por quê? Porque você já criou uma prática. Então, o seu texto está sem enrolação? Ele está sem ambiguidade? Isso aqui é importante. A gente precisa ser bem objetivo para não dar dupla interpretação. Eu já corrigi parecer, por exemplo, e de verdade, gente, eu não consegui saber se a pessoa estava sendo favorável ou não àquilo que ela tinha que responder no parecer. Ela falou e acabou. Eu falei, mas qual foi a sua... Eu fiquei assim, sem saber nem como que perguntava. Eu falei, tá, vamos supor que você tem que ser favorável ou não nesse parecer. Eu não consegui entender se você foi favorável ou se você não foi. Escreveu e não deixou claro aquilo que ela queria. E aí ela refez e colocou de forma objetiva qual era o ponto de vista do serviço social analisado por ela naquela situação. Então, a gente não pode deixar situações que deixam dupla interpretação. A gente tem que ser objetiva, a gente tem que ser clara, tem que escrever de forma direta, sem enrolação, tá? Outra coisa, lembra que eu falei que eu ia falar sobre algumas expressões vagas que não é adequado ter nos nossos documentos? Vou falar agora. Beijo, Fátima, obrigada. Diz que estava com saudade, que legal. Só falta de treino, Lília, não tem problema não. E também depende, a Lília falou o seguinte, ó, eu demoro um dia inteiro para elaborar um relatório. É normal ou falta de treino? Depende. Porque depende de quantas entrevistas você fez. Às vezes você entrevistou genitora, criança, avó. Depende. Às vezes você precisa escrever muito mesmo. Então, não tem um certo ou um errado. Aí eu escrevi o relatório em um dia, demora muito. Tem gente que demora 2, 3 dias. Por quê? Porque faz de forma analítica, faz de forma ali bem descrita e interpretada. Não tem que ter pressa para fazer. Precisa fazer bem feito, tá? Não precisa ter pressa. Ou então é a mesma coisa de quantas laudas tem um documento. Não tem certo e errado. Não tem mínimo e não tem máximo. Por quê? Tudo depende do bom trabalho que você está desenvolvendo, tá? Outras expressões, expressões que são às vezes vagas e que a gente não deve colocar ou a gente tem que evitar colocar, por exemplo, a palavra parece, né? Ah, parece que isso, aquilo, olha, parece que aconteceu outra coisa, parece que é isso. Não, não parece, gente. Ou é ou não é. Ou teve ou não teve. Ou aconteceu ou não aconteceu. Outra coisa, talvez o fulano tenha feito isso, talvez, não sei, talvez, a gente não usa talvez. Ou fez ou não fez, ou é ou não é, tem que ser concreto, tem que ser objetivo, sem enrolação. Nós não usamos talvez, não dá para ter um talvez. A não ser que a pessoa tenha falado aquilo e você queira de alguma forma reproduzir o que ela disse, ainda assim entre aspas, identificando que a pessoa falou, mas não precisa disso, você é melhor que isso, vamos combinar. Outra coisa também, a palavra muito ou a palavra pouco. Isso traz uma situação que pode dar dupla interpretação. Essa parte aqui, vou confessar para vocês, que vocês sabem que eu sou dessas, eu já usei algumas vezes, eu até utilizo, às vezes, essa palavra muito ou a palavra pouco. Por exemplo, o requerente informou que mora há pouco tempo nesse endereço. Tá, mas esse pouco é quanto tempo? Você precisa dimensionar esse pouco. Porque pouco, para mim, pode ser um dia, uma semana. Para outra pessoa, pouco é um mês. Nossa, você mora aqui 1 ano, pouco tempo, né? Tá vendo? Então, pouco tempo é muito vago. É vago, né? A palavra muito também é a mesma coisa. Quando você usa a palavra muito, ela de uma forma sozinha, ela pode ser considerada vaga, porque ela não dá uma ideia do quanto você pode mensurar. De repente você fala assim, esta mulher está muito sobrecarregada. Tá, mas esse muito sobrecarregada, ele é mensurável? Qual é a jornada de trabalho? Quais são as tarefas que estão acumuladas? Quais são, por exemplo, o trabalho específico, o tempo de hora? Quanto tempo essa mulher gasta em trabalho, em estudo, em dedicação, em correria, para ela estar muito sobrecarregada? Não tem como dimensionar isso daí? Então, você pode, por exemplo, ser um pouco mais direto. Você pode ser um pouco mais objetivo. Né? Às vezes a gente coloca assim, essa frase também já utilizei muito,
E aprendi estudando aqui para dar aula para vocês que é um termo vago. Por exemplo, a família enfrenta muitas dificuldades, né? Ou muito aqui de novo, muitas dificuldades. Tá, mas quem está lendo o seu relatório, de repente pode perguntar, mas quais dificuldades? Muitas dificuldades. Quais são essas dificuldades? Muito quanto? Que tipo de dificuldade? Ah, é uma dificuldade de insegurança alimentar? É uma dificuldade financeira? É uma dificuldade de habitação? São situações sociais? Que tipo de dificuldade? Então não adianta você dizer, ah, pouco isso, muito aquilo. Você precisa trazer uma precisão para o seu documento. Seja mais objetivo. Então, ao invés de você utilizar, por exemplo, a palavra muito, você pode substituir por informações específicas que vão dar sustentação e análise para o seu documento. Olha só como que pode ficar isso daqui. Ó, a da Marivete está perfeita, eu faço isso aí também. Demoro, escrevo, deixo o texto descansar, no outro dia reviso. Meu Jesus. Exatamente, precisa ser o mais objetivo, o mais claro possível. Por exemplo, você, ao invés de falar assim, olha, essa mulher está muito sobrecarregada. Pronto, vai dar um monte de interpretação. Você vai ficar como muito sobrecarregado? O que está acontecendo? Qual é essa sobrecarga? Ao invés disso, você pode escrever: ela está sobrecarregada, cuidando sozinha de 2 filhos, em uma jornada de trabalho de 10 horas e ainda faz horas extras para complementar a sua renda. Olha como está diferente. Ela está sobrecarregada, mas por quê? Por causa disso, disso, disso e disso. Entende? Não está um termo vago, está objetivo. Está direto. Outra coisa, a família enfrenta muitas dificuldades. Quais? Em que situações? O que você quis dizer com essas muitas dificuldades? A família enfrenta por exemplo, você pode colocar, a família enfrenta dificuldades financeiras com uma renda mensal de X que não é suficiente para sustentar tantas pessoas que fazem parte do grupo familiar. Aí você vai colocar as despesas e tal. Então você não colocou que ela tem muitas dificuldades, você colocou que ela tem a dificuldade com isso, com isso, com isso e com aquilo. Não fica um termo vago, fica um termo objetivo, tá? Então o muito ou o pouco, o talvez, essas palavras que eu trouxe aqui para vocês, elas deixam margem para interpretações pessoais, para, tipo, até uma subjetividade. Ah, essa pessoa está muito sobrecarregada, mas, poxa, ela trabalha só em tal lugar, por que ela está sobrecarregada? Entendeu? Agora, se você especifica os motivos pelos quais ela está sobrecarregada, não há espaço para julgamento, para dupla interpretação, para subjetividade. Então, assim, é mais técnico a gente utilizar dados concretos, contextualizados e dando intensidade àquilo que está sendo escrito. Não permite que seja dado ali algum juízo de valor, expressões, opiniões pessoais, porque a pessoa que está lendo, ela vai ficar imaginando um monte de coisa. E quando você já leva um negócio objetivo, direto, pronto, não existe espaço para ficar com opiniões pessoais. Ah, mas eu acho que então a assistente social escreveu isso, eu acho que é por causa daquilo. Não, a pessoa não tem que achar, ela tem que ler e entender aquilo que você quis dizer. Tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado da forma como nós escrevemos. Legal, Ana, gostei disso daí, ó. Na verdade, não é que não podemos usar. O que eu penso é que não é adequado usar. Eu aprendi que não é adequado, porque isso dá margem para duplas interpretações, para julgamentos, para condições de opiniões pessoais, tá? Então, assim, não podemos usar. Não é adequado usar muito, pouco, talvez. Qual que é a outra palavra que eu falei? Além do talvez. Parece-me que o fulano não estava a fim de trabalhar. Olha isso. Eu tô falando dessas partes que às vezes a gente lê coisa assim, tal, alguém fala dessa forma. A gente não vai colocar isso, né, de forma nenhuma, pelo amor de Deus. Então, Lília, muito bem, dona Lília. Lília é perita já, gente.
Que mais então aqui? Deixa eu ver, partindo para o final já. Gente, já falei quase 1 hora! Meu Deus, como é que vocês aguentam? Então a gente precisa analisar, interpretar, apresentar dados, explicando os padrões, as causas, os efeitos, quais são as implicações daquelas situações naquela família. A gente precisa relacionar as informações que a gente recebeu ao contexto social, contexto econômico, contexto familiar. Por isso que nós mesmos não podemos julgar, emitir juízo de valor. A gente precisa ser ali objetivo, identificar qual relatório tem que escrever, ir reto ali no objetivo central do relatório, não ficar fugindo de temas, informações que não são relevantes, que não vão trazer ali aquela solução, ou pelo menos minimizar aquela situação. Então, a gente precisa pegar aquela informação que trouxe, avaliar no contexto de vulnerabilidade, no contexto socioeconômico, no contexto do grupo familiar. A gente precisa fazer essa análise, tá? Relacionar os fatos, uma linguagem técnica, ética, sempre com uma linguagem acessível, uma linguagem que não tenha julgamentos, nem juízo de valor, nem preconceito. A gente precisa ter uma linguagem inclusiva, respeitosa. Se você puder também analisar os documentos, identificar quais são esses documentos, quais foram as análises que você fez, colocar ali, se for por meio de entrevista, se for por meio de visita, sempre também colocar a metodologia, o que você utilizou. Outra coisa, deixa claro da onde é a origem da sua informação. Eu gosto muito disso, de acordo com a mãe do requerente, o fulano de tal informou isso, de acordo com quem falou. Anoto lá quem que falou o quê, né? Ter essa fonte, ter essa origem de quem que falou aquilo, você direcionar quem que foi que falou o quê. É importante isso. Ter coerência naquilo que você está escrevendo, a gente comentou agora há pouco ali, ter uma ordem cronológica, início, meio, fim, assuntos separados. Outro dia eu até comentei de um relatório, um laudo que eu fui corrigir, tinha um parágrafo bem grande. Começou um parágrafo grandão. Aí ali naquele único parágrafo, vou falar devagar, naquele único parágrafo, ela colocou sobre a educação, sobre saúde, sobre contextualização familiar, o grupo familiar, a renda, em um parágrafo. Então, a gente pode melhorar isso, sabe? Você pode colocar subtítulos e colocar cada assunto desse em um tópico diferente. Então, tenha uma ordem cronológica. Isso vai facilitar a experiência de quem lê. Isso vai facilitar a leitura, vai facilitar a compreensão e é melhor até para você. Naquele parágrafo que você está escrevendo sobre saúde, você vai se relacionar à saúde, ao acesso da saúde, à falta de acesso à saúde, a medicamento, alimentação especial, a fralda geriátrica. Você vai se relacionar à saúde. Vou entrar no assunto educação. Agora vai ser sobre educação. Então, você não vai ficar misturando as informações. Isso vai facilitar até para você trabalhar, tá? Então, você vai ter, de repente, início, meio e fim, você pode colocar introdução, desenvolvimento e a conclusão. E aí você, na hora de escrever, pergunta, isso é relevante? Isso é importante? Por que eu estou colocando isso? Estou sendo objetivo? Estou sendo direto? Identificou as causas daquela situação? Quais são os efeitos, os impactos? E aí você vai identificar o quê? Quais são os melhores caminhos para minimizar aquelas situações? Quais são os encaminhamentos que eu preciso fazer? No espaço em que eu trabalho, quais são os serviços que são ofertados para que essa pessoa tenha acesso? Mas onde eu trabalho não tem o serviço que essa pessoa precisa. Você vai pensar para onde eu vou encaminhar? Qual a melhor forma de encaminhar? O melhor meio dessa pessoa acessar esse direito? Aqui onde eu trabalho não tem esse serviço, mas onde que tem? Aí a importância de você conhecer a rede para fazer os encaminhamentos necessários. E aí você vai lá nos seus encaminhamentos ou no seu parecer, na sua conclusão, também colocar essas informações. Foi orientado sobre isso, foi encaminhado para tal lugar, foi feito tal análise, tal orientação, tal encaminhamento. Tudo bem, gente?
Rose, professora, me aceita para fazer um estágio com você. Ó, eu já tive alunas aqui na minha cidade que fizeram perícia junto comigo, viu? Se você for aqui da minha cidade, de Araçatuba, a gente pode conversar. Aí eu vou fazer uma visita com você para você ver eu fazendo. Ou você vai fazer comigo. Excelente aula, obrigada. Deixa eu ler. Muito bem, muito obrigada. Ah, Lília perguntou, professora, fale sobre as citações. Gente, as citações, elas são importantes. As citações, elas são aquilo que direciona o encaminhamento que você está fazendo. Ela é aquilo que direciona os meios pelos quais você vai identificar as situações que vão minimizar aquelas expressões da questão social. Então, as citações, elas não são obrigatórias em lugar nenhum. No entanto, elas também não são proibidas. Você pode utilizar citações de lei, você pode utilizar citações de bibliografias do serviço social. Eu, por exemplo, quando eu coloco expressões da questão social, nós sabemos o que são as expressões da questão social. Se não sabe, qualquer dia eu já faço uma aula com esse tema. Mas, por exemplo, será que o juiz que vai ler o meu laudo, o advogado que vai ler o meu laudo, ele sabe o que são expressões da questão social? Eles não sabem. Então, nesse caso, o que eu faço? Eu coloco uma nota de rodapé. Aí eu vou lá embaixo. Yamamoto diz que... Eu explico o que é uma nota de rodapé. Ah, por exemplo, aí eu quero colocar uma citação do ECA. Ótimo, coloque uma citação do ECA. De acordo com o artigo tal do ECA. Coloca a citação, e aí você vai justificar o porquê que você está colocando aquela citação. Então, não é proibido, não é obrigatório. A gente precisa ter coerência. Não dá para você fazer um documento cheio de citação. Aí não. Mas uma ou outra citação para fundamentar o seu documento, para dar sustentação naquilo que você está opinando. Então, eu acho interessante. Eu não uso muito, mas em alguns momentos, em alguns processos, eu acho importante utilizar. Então, sim, utilizo. Isso vai da sua autonomia profissional, do seu conhecimento e da ligação que você vai fazer, do que você está falando com o que você vai citar. Porque também não pode citar uma coisa aleatória lá, né? Então, você pode sim citar sem problema nenhum, tá bom? A Lilian diz, tem juízes que não gostam, pensam que a gente quer ensinar. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque ele pode perguntar de onde que você tirou isso daqui que você está colocando. Da onde você tirou que você está fazendo essa sugestão aqui? Por que você está fazendo essa sugestão? Aí você mostra da onde que é. E outra, ele não é dono da lei, ele é operador da lei. E se eu, enquanto assistente social, trabalho com viabilização de direitos, eu preciso saber quais são esses direitos. Onde eles estão? Na legislação. Então, se eu tenho conhecimento, eu posso sim citar. Tem nada a ver isso daí de achar que está ensinando. Por isso que eu estou falando que você não vai encher o seu documento de citação. Mas uma ou outra, claro que você pode usar e fundamentar. Tem aula sobre isso que eu estou falando lá na formação perito social, tá? Na aula de laudo e na aula de parecer, eu falo bastante sobre isso aqui. Obrigada, Freitas Lima. Na próxima aula ensina sobre citações. Aula muito explicativa e ótima. Muito obrigada. Pessoal, já falei demais, tomei 1h07 do seu tempo. O que nós trouxemos de importante aqui hoje? Como construir um registro relevante e interpretativo. Então, nós falamos sobre os títulos que não são os mais importantes, mas ele precisa cumprir um propósito, que é a qualidade do seu relato analítico. Eu trouxe aqui o que é, de fato, um relato analítico. Quais são as características de um bom relato? A diferença entre um relato descritivo e um relato analítico. Eu falei sobre alguns passos que a gente tem que dar para ter um relato analítico de qualidade. Eu falei como que coleta dados. Falei sobre a contextualização dos fatos. Interpretar padrões, causas e efeitos. Ensinei como identificar cada um deles. Também trouxe aqui escrita técnica, demonstração prática de como fazer, os exemplos que eu dei aqui. Também trouxe o quê? Como avaliar se o seu relato analítico é de qualidade. Objetividade, clareza, não usar termos
vagos, relevância de dados, interpretação e análise, conexão entre os fatos, linguagem técnica e ética, evidências de fontes, quem que falou o quê, estrutura, adequação e os encaminhamentos necessários. Me fala se vocês gostaram desta aula que estamos voltando hoje com as aulas gratuitas de quinta-feira. Quero saber, que aula maravilhosa. Obrigada, obrigada, Vanessa, obrigada, Selma, obrigada, Fátima. Rose, você nem viu o tempo passar, Rose? Pois passou, menina do céu, olha isso. Passou. 1 hora de aula gratuita para você. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, é só clicar no sininho, se inscrever. Se você quiser fazer parte da comunidade Lujan, comunidade Lujan, gente, é uma comunidade fechada aqui no YouTube, onde você tem acesso às minhas aulas na íntegra. Por quê? Essa aula ela é gravada ao vivo aqui de forma gratuita, mas ela não fica gratuita depois. Ela fica 24 horas, sai do ar e ela vai para uma comunidade fechada. Lá tem mais de 200 aulas disponíveis. Você tem um investimento apenas de R$19,90 mensais, só R$19,90 e acesso a mais de 200 aulas, com variados temas que vocês precisam, tem lá. Sempre que eu abro caixinha de pergunta, eu falo sobre temas de aula, depois eu gravo a aula e vai para a comunidade Lujan. Então lá você tem acesso às aulas na íntegra, tá bom? Quero fazer parte da comunidade Lujan, o que que eu faço? Clique aqui, ó, nesse link que está nos comentários. Você vai clicar, vai fazer seu cadastro, por apenas R$19,90 você tem acesso a todas as aulas na íntegra. Porque se você entrar no meu YouTube, você começar a assistir a aula, você vai assistir 10, 15 minutinhos, a aula para e ela acaba. Por quê? Porque depois o restante do conteúdo é só para quem é membro da comunidade. É igual a aula de hoje, ó, deu 1h10 de aula. Ela não vai ficar disponível publicamente, ela fica disponível somente para quem é membro. Aí dá para assistir quantas vezes quiser, tá? Tem muita gente aqui que é membro, ó. A Fátima é membro da comunidade, a Ana, tem mais gente aqui para cima que eu vi. Tem mais aqui. Tem mais gente que eu vi que é membro. Gente, olha só, muito obrigada. Ah, deixa eu falar uma coisa que faz tempo que eu não faço. Momento do print. Eu quero que vocês me marquem nas suas redes sociais, porque eu faço questão de repostar no meu Instagram. Mas faz uns print bonitos, gente. Tem hora que eu saio piscando com o olho fechado, fazendo assim, ó. Vai, momento do print. Printa aí pra me marcar. Printou? Ficou bonito? Agora pode me marcar que eu reposto. Gente, obrigada, tá bom? Beijo pra vocês. Tenham todos uma boa noite. Ah, quinta que vem tem aula. Já avisa aí os amigos, as amigas, já compartilha. Quinta que vem, às 20 horas, eu espero você. Beijo, tchau!